Muito bem, vamos para a questão 16, que está perguntando a relação que se estabelece aqui com essa expressão que está no início da nossa frase. Na medida em que você estuda, suas chances de passar num concurso aumentam. Qual é a relação que se estabelece entre as orações? Aqui é só você tomar o cuidado de não marcar a letra A, né? Porque só seria proporção se tivesse escrito à medida que. Cuidado, isso é muito perigoso, não confunde uma expressão com outra, né? Se tivesse escrito à medida que você estuda, suas chances de passar no concurso aumentam, aí sim seria proporção. Mas quando está escrito na medida em que você estuda, as suas chances de passar no concurso aumentam, é uma relação de tempo, tranquilamente. O problema, pessoal, é que infelizmente muitas bancas, muitos professores também chamam isso de causa, o que faz com que a gente tenha que anular uma questão tão boa quanto essa, né? Mas se não tiver as duas, você pode marcar tempo, né? Se tiver as duas, é uma questão que merece ser anulada, tá bom? Então não confunde aí, à medida que é sempre proporção. Na medida em que, eu vou chamar de tempo, mas tem banca, tem professor que chama de causa, então realmente merece ser anulada esta nossa questão. Ok? Vamos para a próxima. Questão 17 pede para você assinalar a alternativa incorreta. Queremos a errada. Não responda às perguntas sem um sorriso. A pergunta que se faz depois do verbo responder não é responder o quê? É responder a quê? Toda vez que o que vem depois do responder é aquilo que precisa ser respondido, você tem que perguntar: não responda a quê? A pergunta a quê e a resposta às perguntas faz com que aconteça a crase. Letra A está perfeita. Letra B, todos os dias ela vai à feira. Olha aí, a pergunta correta para se fazer depois do vai, que é o verbo ir, né? É a pergunta aonde. Como teve uma pergunta com a e a resposta começa com outro a que combina com a próxima palavra, a crase também está perfeita. Letra B está certa. Letra C disse que as pessoas custam a entender um sorriso. Não parece que essa letra C está correta? Pois é, quero lhe dizer que ela está completamente errada. Você não pode colocar um sujeito normal no verbo custar se ele não tiver significando valor. Só posso aceitar um sujeito qualquer para o verbo custar se ele tiver significando valor, mas aqui você vai perceber facilmente que esse verbo custar não está significando valor, pelo contrário, ele está significando algo que demorou para acontecer. Se ele está significando algo que demorou para acontecer, você deve fazer o seguinte, ó. Esse algo que demorou para acontecer, acredite, vai ser o sujeito do verbo custar. Então, entender um sorriso custou a quem? Olha só a resposta. Às pessoas. Acredite, essa é a frase correta. Então, nós já vamos marcar aí a letra C, porque essa letra C simplesmente não existe, pessoal. Eu sei que é muito comum as pessoas falarem assim. As pessoas custam a entender. Eu custei para chegar, né? Não existe isso, tá bom? Sempre você vai perceber, se o verbo custar não está significando valor, você tem que entender que o sujeito dele vai ser sempre uma oração, ó. Entender um sorriso é isso que custa a quem? Às pessoas, tá bom? Muito cuidado aí, pessoal. Letra C é a nossa resposta, porque estávamos procurando a errada. A letra D, que muita gente podia pensar que estava errada, né? Porque tem o quero a e o quero-lhe, né? Porque a gente sabe que é um ou outro, ou é com a ou é com lhe, normalmente. Mas o verbo querer tem essa particularidade. O verbo querer, ele pode significar posse, né? No sentido que a gente mais usa, quero alguma coisa, quero alguém, né? Então, quando eu digo quero-a, né? Quer dizer que eu quero o meu amor, quero ela para mim, posse, né? Então, quer dizer que está certo esse a aqui. A pergunta é quero quem? Mas está certo quero-lhe. Sabe por quê? Porque quando o verbo querer estiver no sentido de estimar, a pergunta correta é quero a quem?
E a gente já sabe que quando for a pergunta a quem, o lhe cabe perfeitamente na frase. Letra D está perfeita. A letra E diz que a aluna assiste o professor durante a aula. Perfeita a frase, né? Esse assiste aqui está no sentido de ajudar, não é aquele sentido de ver ou presenciar, é o sentido de ajudar. Então, quando eu digo a aluna assiste o professor, quer dizer que ela estava ajudando o professor. Letra E está perfeita. Vamos para a questão 18. A maioria das pessoas não entende um bom sorriso. Olha só que interessante. A maioria das pessoas não entende um bom sorriso. Você tem aqui um sujeito, pessoal, que é representado por uma expressão partitiva, né? A maioria significa que não é todo mundo, né? É só uma parte do todo. Então, toda vez que você tem uma expressão partitiva acompanhada de preposição e acompanhada de palavra no plural, o verbo pode tanto ficar no singular quanto no plural. Acredite, essas duas frases estão corretas, não é? Você pode dizer a maioria das pessoas não entende um bom sorriso, ou então a maioria das pessoas não entendem um bom sorriso. É por isso que a resposta dessa questão é a letra B. O verbo poderia estar no plural. Cuidado com isso. A letra A está dizendo deveria estar no plural, né? Por que tem que ser poderia? Porque está certo tanto no singular quanto no plural. Não vá vacilar marcando a letra A aí, tá bom? Vamos ver a letra C. A expressão destacada é adjunta adnominal. Ora, o que está destacado é a resposta da pergunta o que vem depois do verbo entender. Ó. A maioria das pessoas não entende o que um bom sorriso. A gente já combinou que toda vez que faz a pergunta o que ou a pergunta quem depois do verbo, a resposta é objeto direto. Letra C está errada. A letra D diz que sorriso é o núcleo do predicativo do objeto. A gente já acabou de dizer, né? Não é predicativo do objeto, é objeto direto, né? Só você fazer a pergunta entende o que, resposta objeto direto. E a letra E diz que o sujeito é composto, nada disso, né? O sujeito é simples, só é formado por uma expressão partitiva, uma preposição e uma palavra no plural, mas realmente o núcleo é a palavra maioria. Bom, questão 18, letra B, a nossa resposta. Questão 19 era uma questão para relembrar aí uma grande injustiça que cai em concurso público, né? De vez em quando você se vê aí preso a esse tipo de coisa, né? Olha só, assinale a alternativa em que houve erro na transposição do gênero masculino para o feminino ou vice-versa. Era uma boa cilada aqui, né? Você tem que saber que poeta é masculino e o feminino de poeta é poetisa. Você tem que saber que o masculino de freira não é frei. O masculino de freira é frade. E o feminino de frei não é freira. O feminino de frei é soror ou soror, mesma coisa. E o feminino de monge é monja. É isso mesmo, monja, assim mesmo. Então quer dizer que B, C, D e E estão corretas. O que está errado aqui, pessoal, acredite, é a letra A, porque o feminino de peixe-boi não é peixe-boi fêmea, não é peixe-vaca. Acredite, a correta é peixe-mulher. Por isso que você já marcou aí a questão 19, letra A, a resposta. Infelizmente, de vez em quando, em prova de concurso, acontece esse tipo de coisa. Para terminar a nossa prova de português, vamos só fazer a 20ª questão. É lindo ver o sorriso de uma criança. Olha só, ele está perguntando o que é essa palavra criança. Já está dizendo para a gente que é um substantivo, só falta você dizer que tipo de substantivo é. A letra A diz que é um substantivo uniforme. Adivinha por que a gente chama de substantivo uniforme? Porque ele tem uma única forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, realmente, quando você fala a palavra criança, serve tanto para o menino quanto para a menina. Por isso que criança é um substantivo uniforme. Pronto, letra A, a nossa resposta. O que é um substantivo biforme, né? Biforme é quando tem duas formas, uma forma para o masculino, uma forma para o feminino, né? Homem, mulher. Aquela questão anterior lá, todas eles são biformes. Ó. Tem duas formas, uma para o feminino, uma para o masculino. Tá bom? Substantivo coletivo é aquela palavra que está no singular, mas representa o plural. Substantivo comum de dois gêneros e epiceno são substantivos que também são substantivos uniformes.
mas não é o caso da palavra criança, porque criança é um substantivo sobrecomum, ou seja, só aceita um determinante, um artigo, por exemplo. A criança, o cônjuge, um único artigo representa tanto o masculino quanto o feminino, por isso que é substantivo uniforme e sobrecomum. Já o comum de dois gêneros é quando tem uma única palavra, mas tem aí a diferença pelo artigo, por exemplo, né? O dentista, a dentista. E epiceno é somente para os animais, quando a distinção é feita pela palavra macho e fêmea. Ok? Pronto, é isso aí. Resolvemos toda a nossa prova de português. Até a próxima.